Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vou dar 5 motivos para vocês ouvirem audiobooks. Caso vocês não saibam, eu sou uma pessoa que ouve muito audiobook. Eu sou uma pessoa que é muito fã de audiobook. Porque o que o audiobook me proporciona? Ele me proporciona leitura de uma forma completamente diferente. Eu leio muito mais hoje em dia por conta de audiobook. E eu considero sim audiobook livro. Então vamos lá. Primeira coisa, Sara, o que é audiobook? Tô aqui com meu roteirinho, gente, ó, aqui é papo sério, papo sério. Então assim, o que são os audiobooks? Audiolivros, né? São livros que são transmitidos em formato de áudio. Como assim? Da mesma forma como a gente tem livros em papel, livros em e-book, como a gente lê no Kindle, em PDF, não sei. A gente também tem uma ferramenta que não é tão nova assim, tá? É do final dos anos 80 pra cá, que ficou mais popular de 2010 pra cá, muito mais popular de 2010 pra cá, mas enfim, que são os livros em formatos de áudio. Isso acontecia principalmente com livros de autoajuda, sabe? Porque você tem ali uma pessoa que tá te contando a história. Sério, é uma delícia, eu adoro. E tá acontecendo que hoje em dia a gente tá vendo muita produção brasileira nesse ramo, então nada melhor do que eu tentar convencer vocês a ouvirem cada vez mais. Enfim, primeira dica, praticidade. É o seguinte, você pode ouvir audiobooks, você pode consumir conhecimento, pode consumir aquela historinha que você tá muito afim de consumir enquanto você lava a louça, enquanto você vai na academia. Gente, eu juro pra vocês, às vezes eu vou na academia só pra ouvir o meu audiobook da academia, porque eu faço isso. Eu tenho o audiobook da academia porque daí me estimula a ir mais vezes, entendeu? Gente, é maravilhoso, é sério. Tem assim, você tá no ônibus, não vai dar pra abrir um livro ali. Fonezinho, audiobook. Você tá ali, ai, nossa, lavando louça, não dá pra pegar, assim, tá. Audiobook. Gente, sério, é muito prático. Motivo número 2. Aumenta o vocabulário em outras línguas. Sim, audiobooks, eles têm esses nomes, né? Óbvio. Assim como e-books, porque eles são, a maior parte em inglês. Eles foram muito populares, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e estão sendo mais populares agora ao redor do mundo, já faz alguns anos. Mas sim, eles têm produções em diversas línguas, basicamente todas as línguas do mundo, e são assim, se você encontra uma plataforma de audiobook, você não vai encontrar só inglês, português, espanhol, você encontra diversas línguas. E assim, tem livros que são muito fáceis de ouvir em outra língua, mesmo quando você tá num nível muito inicial. Uma dica que eu dou é quando você tá querendo começar a ouvir audiobook, mas você não tem muita certeza, pega assim um livro favorito da sua infância, ou assim um clássico infantil, sabe? Sei lá, Percy Jackson, Harry Potter, Alice no País das Maravilhas. São livros assim que são infantis, mas assim você facilita muito se você já conhece a história e você já sabe assim muito bem, assim muito o que esperar. E daí você tá ouvindo ali, é uma forma diferente, sabe? Eu acho que pra quem tá começando, ouvir audiobooks de um livro que você já gosta, que você já tá familiarizado, ajuda bastante, principalmente se for em outra língua. É, mas assim, enfim, hoje em dia a gente encontra audiobooks de diversas línguas e existem assim, principalmente audiobooks contemporâneos de romance, são muito bons pra gente pegar gírias e pronúncias de um dialeto específico. Por exemplo, Asiáticos Podres de Ricos. É um livro que eu li em forma física, só que daí eu percebi que em várias partes eles utilizavam palavras ou frases ou nomes em mandarim, em outras línguas, e acabou que eu gostaria de entender melhor a pronúncia. O audiobook me proporcionou isso, porque assim, quando a gente tá ouvindo uma pessoa falar, da mesma forma assim, quando você lê um nome diferente e a pessoa pronuncia seu próprio nome, você pega e se fala assim, ah tá, então é assim que você fala o teu nome.
É assim, por exemplo, que nem quando a gente lê, por exemplo, Harry Potter aqui no Brasil, a gente fala Hermione. Em inglês é Hermione. É uma coisa completamente diferente, assim. E ajuda, assim, a gente pegar entonações, a pegar gírias. Você, por exemplo, quer pegar e quer aprimorar a sua escuta em inglês ou até o seu vocabulário em inglês, é muito fácil hoje em dia com audiobooks, porque primeiro que a gente tá imerso em uma sociedade brasileira aqui, que tem muita influência tanto do espanhol quanto do inglês. A gente ouve música em espanhol e música em inglês, a gente vê novela, a gente vê série, a gente vê filme, e assim, é uma coisa cultural aqui brasileira. Então, pegar e ouvir um audiobook, na verdade é só um incremento a mais para isso que a gente já tá, né, nesse mundo assim que a gente já tá inserido. Então é bem legal, ajuda bastante, juro pra vocês. Motivo número 3, acessibilidade. Tá, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, uma coisa assim bem séria. A gente não pode falar que a forma como uma pessoa lê é errada, tá? Se você quiser falar isso aí na tua casa, tudo bem. Aqui nesse canal a gente não faz isso, tá? Por isso que eu falo que o audiobook é uma forma de leitura. Por muito tempo, eu vou expor aqui o Guilherme. Por muito tempo eu falava assim, eu tô ouvindo audiobook, terminei sei lá quantos livros esse mês, e sei lá quantos foram audiobooks, e o Guilherme ficava falando assim, Sara, você não pode considerar audiobook um livro, porque você não tá fisicamente lendo. Tá, e uma pessoa que tem dificuldade de enxergar? Eu não tô falando nenhuma pessoa que é completamente cega ou impossibilitada de enxergar. E a pessoa que tem TDAH e não consegue se concentrar? Dislexia. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de leitura, a gente não pode ser muito antiquado a ponto de pegar e dizer que a leitura, principalmente leitura por prazer, e falando ainda da comunidade, da sociedade brasileira, ela pode ser considerada a forma como você lê, a forma como outra pessoa lê errado. Se uma pessoa pegar e falar pra mim, nossa, eu li 500 páginas, ai que legal, que livro, não, foi de uma fanfic? Cara, eu não vou falar que ela não leu nada, que ela leu errado. Ai, eu li 500 páginas, do quê? De um mangá. Tá, que legal! Sabe, da mesma forma que existem diversos tipos de consumir livros físicos, a gente pode inserir sim os audiobooks. E é uma coisa muito legal, porque é um processo que tem acontecido bastante, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, que as bibliotecas têm disponibilizado bastante audiobooks. É uma coisa que eu sei que falta muito incentivo aqui pro Brasil para isso acontecer, mas é um passo muito grande para acessibilidade. Nem todo mundo consegue ler um livro. E assim, não é por falta de querer, sabe? Então por que não incluir essas pessoas? É uma coisa que acontece comigo, de vez em quando eu tenho umas crises de enxaqueca. E assim, eu não consigo, assim, abrir o olho. É horrível, não dá. Mas eu consigo ouvir um audiobook, assim, baixinho, sabe? Tranquilo, velocidade 1, sabe? O audiobook, quando eu falo da acessibilidade, é que ele permite que a gente consuma histórias, que a gente consuma os livros de uma forma que o livro físico não permite, né? E a gente tem que ser bem realista, que quando a gente fala de acessibilidade, a gente também tem que levar em conta condições financeiras. E é por isso que eu vou falar pra vocês uma coisa muito importante. Os audiobooks, hoje em dia, a gente encontra diversas plataformas. Sério mesmo, diversas plataformas. E eu vou dizer pra vocês como a maioria funciona. Você paga ali uma taxa por mês. Não sei, assim, varia muito a quantidade de dinheiro que você paga por plataforma, né? Principalmente se for uma plataforma gringa. Mas você pode pegar quantos livros você quiser. Então, assim, às vezes, pelo preço de uma mensalidade numa plataforma de audiobook, você não conseguiria comprar um livro, sabe? Então, a gente tem que pensar que a acessibilidade também é falar de tornar um produto que hoje em dia é considerado luxo acessível, né? Gente, existem diversas plataformas que oferecem audiobooks. Existem plataformas de bibliotecas, existem plataformas... você pode adquirir audiobooks direto da editora. Aqui no Brasil tem algumas editoras que fazem isso. Tem, claro, YouTube, tem pelo Spotify. Algumas editoras publicam alguns audiobooks pelo Spotify e você consegue baixar como se fosse podcast. Então você nem precisa pagar o Spotify Premium.
para poder ouvir quando você quiser. Então, quando eu falo assim de acessibilidade, eu quero que você tenha em mente isso, sabe? Se existe empecilhos para hoje em dia a gente ter acesso à literatura, audiobook é uma forma de quebrar algumas dessas barreiras. Mas assim, um grande PS, um grande parênteses aqui, ainda não existem muitos audiobooks em português, principalmente em português brasileiro, mas existe sim um movimento das editoras brasileiras de promover mais audiobooks, de trazer mais audiobooks em português. Então, tem aumentado sim. E olha, eu digo de 5 anos pra cá, a mudança é gritante mesmo. Número 4, e eu acho que assim, é meu motivo favorito. Eu vou dizer assim, talvez seja meu motivo favorito pra ouvir audiobooks. Te permite testar livros. Mas Sara, como assim testar livro? Vou dizer pra vocês, sabe quando você tá assim no TikTok e daí você ouve, tipo, a indicação de um livro, mas não é assim do gênero que você normalmente consome, ou não é assim o tipo de premissa que você acha que você vai gostar, mas você tá ouvindo muita gente falar bem e você tá curioso? Audiobook é muito bom pra isso. Porque, principalmente quando a gente fala de plataformas que permitem que você acesse vários livros pelo preço unitário ou até de forma gratuita, os audiobooks permitem que você conheça, você consegue ali ouvir ali por uma quantidade X de tempo e testar, tipo, tá, gostei dessa história. Às vezes eu faço isso, às vezes eu começo a ouvir um audiobook e eu pego e falo, cara, eu tô gostando muito desse livro, vou parar por aqui, eu acho que eu vou comprar. Ou, putz, ainda bem que eu ouvi em audiobook, porque se fosse pra ler eu não ia conseguir. Sabe? Eu adoro. Tem às vezes alguns livros que tem assim aqueles começos meio empacados, que a gente pega, ai, demora, sei lá, 7 semanas pra você conseguir ler 50 páginas. Audiobook ajuda muito nisso, sério mesmo. Foi o que me possibilitou ler, iniciar, por exemplo, alguns livros mais difíceis. Hobbit tava muito empacado pra mim. Até o momento que eu peguei o audiobook e eu consegui ouvir ali até uma parte X, que daí me despertou um interesse maior pra continuar a leitura. Então eu realmente acho que eu não teria terminado o Hobbit. Da mesma forma como Duna. Uma certa parte ali no meio eu só consegui passar porque era audiobook. Então, sabe? E é aquela coisa, né? Se você compra um livro e você acaba não gostando, eu não sei vocês, mas eu sinto um peso no coração, porque meu bolso dói de um jeito, sabe? Ai, tipo, gastou dinheiro com um livro ruim. Dá uma dor. Audiobook evita. Olha, diminuiu muito o acontecimento disso comigo. Então, fica a dica. O quinto e último motivo. Os audiobooks te permitem ter uma imersão mais intensa na história. Então eu vou fazer uma propaganda por aqui. Às vezes, tem algumas produções, e assim, produções com P maiúsculo, de audiobooks, que são assim, fenomenais. No nível de que cada personagem, às vezes tem aqueles livros que tem vários pontos de vista, ou que tem vários personagens, assim, que são personagens principais. Então, cada personagem recebe um ator diferente que narra, que faz a voz dele, faz a dublagem desses personagens, ou às vezes tem até trilha sonora, tem efeitos sonoros, cara, tem audiobooks. Esse do Hobbit que eu falei pra vocês foi um deles. Eu peguei e ouvi era uma edição comemorativa que tinha na Libby, que é uma plataforma de biblioteca dos Estados Unidos. E, cara, era uma super produção, sabe? Eles estavam falando e eram várias pessoas falando uma em cima do outro e você ouvia burburinho, assim, atrás. Ou eles estavam tomando chá, você ouvia, assim, no fundo, o barulhinho, assim, das xícaras, sabe? Cara, às vezes, principalmente livros, assim, de fantasia, eu não sei vocês, mas eu sinto, assim, que quando é um livro muito bom, cara, eu entro na história e, assim, de um jeito que é difícil de sair, sabe? E, nossa, os audiobooks permitem que isso aconteça de uma forma muito mais dinâmica e muito mais intensa. Sério. Um exemplo muito bom é quando eu ouvi Illuminae, ao mesmo tempo que eu lia, porque Illuminae é um livro de multimídia, assim. Então,
quando eu tava lendo, eu tava ouvindo também ao mesmo tempo. Então, tinha alguns efeitos sonoros, assim, explosões no fundo, sabe? Pessoas gritando. Muito bom mesmo. Eu gostei bastante. E caso, né, vocês queiram, eu sempre posso estar aqui disponível pra fazer um vídeo indicando os livros, que assim, sei lá, mais imersivos que eu já ouvi em audiobook. Fica aí sei lá, lembrete pra vocês, não sei. Coloca aqui nos comentários, caso vocês queiram. Eu espero, sinceramente, com esse livro, com esse vídeo, que eu tenha pelo menos conquistado o coração de um de vocês pro mundo dos audiobooks. É um culto, é uma sociedade secreta dos fãs de audiobook, mas assim, vale muito a pena. Sério mesmo, você não vai se arrepender. Bom, me conta aqui embaixo se você já ouvem audiobooks ou se você ficou interessado em ouvir audiobooks e experimentar. Posso trazer também um vídeo sobre as plataformas que são mais comuns de ouvir audiobook, mas eu falei brevemente aqui pra vocês. Tem plataformas até, por exemplo, a Libby é de graça, mas tem que ter uma inscrição pela uma biblioteca dos Estados Unidos, então é um processo meio chato. Tem no YouTube, é clandestino, mas tem. Temos audiobooks direto das editoras, temos algumas plataformas que produzem muito audiobook nacional, que tem o YouBook, o Storytel, temos o Audible, que é da Amazon, só que ele funciona por um sistema de crédito. Temos, por exemplo, o Scribd, que você consegue um mês grátis, um mês de teste, que você pode cancelar também depois do primeiro mês. E se você quiser fazer várias contas com vários e-mails, não vou ser eu que vou falar pra você fazer, também não vou ser eu que vou estar te monitorando. Então, use essa informação da forma como você quiser. Não sou tua mãe, mas assim, tá aí. E, bom, pro Scribd, pra você conseguir o primeiro mês grátis, vou ajudar você, vou deixar o link aqui embaixo. É só você se inscrever por esse link e você ganha o primeiro mês gratuito. Ajuda bastante, se você quiser testar. Se eu não me engano, ele também tem alguns audiobooks em português, mas não são muitos, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal. E espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!